Fala pessoal, tudo bem? Caio Araújo falando aqui, sou responsável pela área de fundos imobiliários da Empíricos. Bom, para quem acompanha o canal, para quem viu as últimas semanas aí, os fundos imobiliários com certeza têm sofrido um pouquinho em bolsa, não só nas últimas semanas, mas no ano. Eu até fiz um vídeo aí no canal há 2 semanas atrás, falando um pouco sobre cenário, e esse vídeo aqui vai ser mais ou menos uma continuidade aí das nossas estratégias, para mostrar o que a gente tem feito, né? Até trouxe inclusive alguns ativos que estão sugeridos aqui pela casa, aí na série Renda Imobiliária. Bom, a ideia aqui, se você não viu o vídeo das 2 semanas atrás, é trazer um pouco um paralelo também entre crédito e tijolo, dado o contexto que a gente vê hoje. A gente tem sempre aí um nível de renda agora um pouco mais elevado para os fundos de crédito, então por isso eu trouxe 2 deles aqui hoje, mas também vamos trazer algumas oportunidades em tijolos, aí shoppings e logística principalmente, que acho que são 2 setores que têm potencial aqui para a Bolsa. Bom, eu também não quero fazer vocês aguardarem muito, já falei bastante sobre cenário no vídeo passado, então hoje eu vou trazer logo os ativos que a gente gosta, alguns dos ativos que a gente gosta, né? São 4 que eu vou trazer aqui. A gente tem uma carteira completa e recomendada, hoje eu vou trazer só uma pitadinha aí para vocês, que já era solicitado aí nos comentários, né? Bom, e também queria trazer uma questão importante, né? Que os fundos imobiliários, a gente gosta da renda, a renda é no curto prazo, ela é mensal, mas os investimentos que a gente trabalha aqui são sempre de médio e longo prazo, tá? A gente está sempre olhando lá para frente, tanto em premissa de valuation quanto em nível de renda da carteira. Nosso objetivo é sempre, no longo prazo, trazer estabilidade e um nível de renda superior aí para os nossos assinantes. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria trazer as primeiras indicações para os fundos de crédito, né? Que aí, como eu falei, tem um nível maior de renda hoje atualmente, tendo em vista a valorização ou até a variação do IPCA e da própria Selic que tem aumentado. E nesse sentido, trazendo aí uma primeira indicação talvez um pouco mais conservadora, eu trouxe aqui o KNCR11, né? Kinea Rendimentos, fundo de CRI da Kinea, fundo de CRI, né? Certificados de recebíveis imobiliários, um pouco mais conservador da Kinea. É uma carteira de ativos high grade. O que eu estou falando aqui no high grade? São ativos de alta qualidade, são operações com ótimos devedores, com garantias reais, com LTV baixo. São ali posições de dívida que aí você tem como credor, né, uma facilidade em receber esse valor, você tem liquidez. Então acho que é um ponto importante aqui, são ótimas operações respaldadas pela gestão Kinea, que é uma gestão de qualidade já há algum tempo, tem muita tradição no mercado imobiliário. Outro ponto importante é a indexação da carteira. A carteira do KNCR11, ela é praticamente inteira indexada ao CDI. Todas as operações são atreladas ao CDI. Em média, a gente está falando de um CDI mais 2% ao ano. Se você pensar num paralelo quando o CDI estava em 2%, realmente é um nível de renda que acaba ficando um pouco abaixo, né? Mas agora, com a Selic chegando a 8,25% ao final do ano, dada toda essa conjuntura de inflação, de como o Banco Central vai lidar com isso, essa semana tem reunião do Copom, então é um fundo interessante para a gente poder se proteger, até preservar o capital desse aumento na Selic. E como os fundos imobiliários acabam sofrendo um pouquinho com essa migração de capital para renda fixa, que é natural com o nível de juros mais alto, esse é um fundo que pode aí ter um papel tático bem importante na carteira. Então, por isso a gente trouxe ele aqui como a primeira recomendação do canal. É claro que assim, esse fundo já está há algum tempinho na nossa carteira. Bom, o outro fundo que eu queria trazer é o Mauá Recebíveis Imobiliários, o MCCI 11, né? Aí é um fundo com uma gestão um pouco mais flexível, também de crédito, também high grade, isso é, a gente tem uma carteira de bons devedores, com boas garantias, você tem uma gestão que trabalha direto no acompanhamento dessas estruturas. É um fundo que assim, é tão high grade que não teve quase zero, vamos dizer, problemas de inadimplência, não teve pré-pagamento também dos devedores, né, dos tomadores do crédito, então a gente está bem confortável nesse fundo. Como eu falei, é uma gestão mais flexível, então ele é mais capaz de flutuar entre os indexadores. Hoje a carteira está bem mais posicionada em IPCA, a gente tem uma taxa média aí de IPCA mais 6,6 para quase 80% do PL, e um pouquinho de CDI mais 4,2 para 8% do patrimônio líquido do fundo. É importante falar que esse fundo acabou de realizar uma emissão, então a gente pode ter uma mudança de composição na carteira, mas esse é o nível de rentabilidade esperada que a gente pode estimar por enquanto, né? Outro ponto importante que a Kinea também faz é a originação dos próprios ativos. Então, ela, desde o início da estruturação do crédito, ela participa. Isso ajuda muito no acompanhamento da tese e para que não ocorram aí default, alguma surpresa inesperada na carteira do fundo, né? Outro ponto aí que eu tenho que falar
é o nível de rentabilidade que o fundo já traz hoje, né? A gente está falando de um yield na casa de 11,8%, se pegar as últimas distribuições do fundo, muito ajudadas por esse ponto aqui, que é o IPCA. O IPCA batendo na casa dos 9%, pode chegar aí até o final do ano na casa de 8% consolidado, né? De acordo com o próprio Boletim Focus. Então, isso tem ajudado muito a carteira do fundo e a distribuição de rendimentos. Hoje é um dos nossos principais players de renda, que é o Mauá Recebíveis. E por ter uma carteira high grade, por ter uma gestão flexível, por esse nível de rentabilidade, eu vejo aí como um case bem tranquilo para você tomar e ficar carregado aí por um tempo em bolsa, até por conta de todo esse cenário que a gente tratou agora e também no vídeo anterior. Bom, passado os fundos de crédito, né, os fundos de papel, como a gente chama, vamos para os fundos de tijolo, que existe um cenário um pouco mais desafiador em termos de nível de renda, em termos de danos estruturais por conta da pandemia, em termos de perspectiva de oferta no mercado. Tudo isso tem influenciado, mas a gente também observa nesse cenário um pouco mais de estresse, eventuais ganhos de capital, né? Então, se aqui a gente está falando muito mais de renda, aqui a gente vai passar a falar de renda, mas também de ganho de capital. Isso, óbvio, com uma perspectiva mais de médio e longo prazo, tá? O primeiro fundo que eu vou trazer é o BTG Logística, né? O BTLG11, né? É um fundo de logística do BTG. Para quem conhece esse fundo, talvez tenha sido um dos maiores destaques do segmento de logística no último ano, nos últimos 2 anos principalmente, tanto por conta de reciclagem da carteira, novas locações, novas aquisições. O fundo realmente tem se destacado. Hoje tem uma carteira de 16 ativos com 90% do portfólio classe A. Então são ativos com pé direito alto, modernos, mais recentes, tem uma boa capacidade de logística e de transporte dentro do imóvel, tem também uma capacidade de piso alta. Isso ajuda muito para ativos logísticos que estão, aí vamos dizer, tem uma demanda muito forte, tanto em função do e-commerce, que aumentou muito, quanto da necessidade das empresas de melhorarem essa infraestrutura, que ainda tem muita defasagem nesse sentido no Brasil, né? Então as empresas têm apoiado muito os seus esforços em logística. Essa questão da entrega rápida, seja entrega B2C ou B2B, é muito importante. Então o BTG Logística ele entra como um player aí também nessa categoria que eu acho que é fundamental. Além dos 90% classe A, a gente tem 90% dos ativos em São Paulo, sendo que 37% é um raio de 30 quilômetros da capital. Esse fluxo próximo da capital é muito importante, você abastecer São Paulo é uma questão bem importante. O last mile, como a gente fala, né? É uma questão que acaba influenciando bastante na demanda e em possíveis cenários desafiadores para o setor, né? Você ter bons ativos bem localizados ajuda bastante nesse sentido. Então esse é um ponto bem importante. Outro ponto, para dar um exemplo da qualidade da gestão e dos ativos, a gente tem aqui uma vacância de 1% para o portfólio total. É bem abaixo da média da indústria, mesmo a média da indústria localizada em São Paulo, a gente tem quase 2 dígitos aí de vacância, enquanto aqui a gente está falando de 1% para o portfólio. Então, acho bem interessante, né? Só fazer uma ressalva em relação ao portfólio, esses 16 ativos é uma composição atual do último gerencial, mas ela deve se alterar aí nos próximos meses, nas próximas semanas, porque o fundo vendeu uma porção de ativos, também comprou recentemente alguns ativos, então essa composição aqui vai se alterar um pouquinho, mas a característica de qualidade do portfólio permanece a mesma. E hoje, com essa queda aí marginal que a gente teve no mercado, também no setor de logística, o fundo está pagando um yield de 8,2% ao ano, que eu acho bem interessante para o nível de qualidade do fundo, para a perspectiva de proventos que ele tem. São proventos que eu considero bem interessantes, tem um volume legal e já estão praticamente garantidos ali para o médio prazo. Também acho que o fundo tem capacidade de repassar a inflação para os seus inquilinos, que hoje é algo que está em dúvida no mercado de fundos imobiliários, devido à crise em alguns setores de tijolos. A gente não tem um repasse da inflação direto muitas vezes, às vezes é parcial, às vezes não existe. Então o BTLG acho que é um fundo que tem essa característica e consegue cumprir esse acordo que a gente costuma falar, né, ou essa premissa, né, que os fundos imobiliários acabam por repassar a inflação, então eles conseguem preservar bastante capital, principalmente os fundos de tijolo. Então acho que esse é um ponto interessante para falar sobre o BTLG. É importante falar que a gente tem também um nível de oferta previsto nos próximos 2 anos do segmento de logística bem relevante, tá, pessoal? Isso pode representar um risco, mas mesmo assim, dada a característica da gestão, dado que nossas perspectivas aí de valuation para o fundo e para o setor, a gente considera isso uma oportunidade bem interessante no nível de preço atual, tá? E o outro fundo que eu queria trazer de tijolo é o HSML11, que é um fundo de shopping da HSI. Os shoppings, né, a gente tem sempre essa questão
Então, continuam com um operacional um pouco defasado se comparado a 2019 por conta da pandemia. Nós temos restrições de fluxo ou de horário em determinados locais, isso acaba impactando os shoppings direta ou indiretamente. Mas mesmo assim, eu ainda considero uma boa alternativa de renda e ganho de capital aí para o longo prazo, essa categoria que eu acho que os fundos de shoppings aí no Brasil, os shoppings principalmente, eles têm uma característica muito interessante de fluxo e de consumo. É uma praça muito importante para lazer, para consumo, para a própria alimentação. Então, eu considero que os shoppings continuarão com essa força, que já foi vista nos últimos 10, 15 anos aí no setor de fundos imobiliários. Eles continuarão pagando bem, tendo um valor bem positivo ali em termos reais, né? Por isso que eu tenho uma confiança grande no HSML 11, que é um dos fundos mais descontados hoje da indústria. É um portfólio de 5 shoppings localizados entre Norte, Nordeste e Sudeste. É importante falar que esse é um case um pouco mais arrojado do que dos outros que eu passei aqui. O BTLG é um case um pouco mais moderado, se você considerar tijolo. Aqui eu estou falando de um shopping para classe B e C, um pouco mais concentrado em 5 ativos, com Norte, Nordeste e Sudeste entre as regiões de atuação, mas também um shopping aí, um fundo de shopping com um posicionamento muito interessante. Vou dar até o exemplo do Shopping Metrô Tucuruvi, que é um dos fundos dos shoppings que ele tem participação. É um shopping que fica acoplado ao metrô Tucuruvi aqui em São Paulo. Para quem mora em São Paulo, já pegou o metrô, deve conhecer. Por estar muito próximo do metrô, um local de uma região, um fluxo muito alto, ele acaba sendo uma fonte de visita natural no dia a dia dos trabalhadores. É claro que esse shopping hoje está sendo impactado porque o metrô está com uma defasagem ali na casa de 30% do fluxo, comparado a anos anteriores. Não estou dizendo que essa defasagem voltará a zero, não, mas mesmo ela tendo uma defasagem mínima ou até moderada, o shopping continua sendo uma opção bem interessante para você ter na carteira, né? Tem outros ativos bem parecidos com esse case aí na carteira do fundo, tem o Via Verde lá no Acre, que é um shopping com uma posição dominante, alta barreira de entrada, e eu acho que isso é muito importante para você analisar um fundo de shopping center, é observar o que é a barreira de entrada para os imóveis que ele tem no fundo, né? A competição no shopping center é uma questão muito mais importante do que em outros setores, como lajes e a própria logística, tá? Bom, o que a gente pode esperar do fundo aí para os próximos meses? Primeiro, retomada operacional. A gente já está observando aí no gerencial do fundo que a inadimplência, o nível de desconto já caiu pelo menor valor desde o início da pandemia. Então, essa performance operacional ela já está melhorando, os lojistas conseguindo repassar preço, conseguindo pagar suas contas, o fundo não precisando dar desconto mais, tanto desconto dos aluguéis, isso já ajuda bastante e a gente pode esperar um quarto trimestre bem forte. A gente já viu nesse primeiro semestre um Dia das Mães muito forte, Dia dos Namorados muito fortes para shopping centers, o que já impulsionaram bastante os resultados do setor. E eu acredito aí que a questão do Natal, do Ano Novo, a questão todo dezembro, né, que costuma ser um mês muito forte para shopping centers, deve ser de novo, deve se repetir. Tanto 2020, ainda com a pandemia, foi bem forte, e 2019 também foi bem forte, acredito que até pode superar esses anos. Então é um case macro para o setor, isso é algo para se considerar, tá? Outro ponto, falando como que o fundo está pagando hoje, o yield do fundo hoje está na casa de 7,4%, o que para um fundo que não opera 100% dos seus ativos aí integral, eu acho que é interessante a gente ter esse nível de renda já hoje. O desconto a valor patrimonial está na casa de 15%, lembrando que shopping centers sempre foi uma classe premium do setor de fundos imobiliários e negociava com um prêmio em relação ao valor patrimonial. Esse valor patrimonial já foi revisto recentemente também, então a gente está vendo um patrimonial atualizado. E outro ponto, acho que assim, de acordo com as nossas premissas, tudo que a gente vê ou estima para o setor de shopping centers e para esse portfólio de ativo, a gente está buscando aí uma valorização de 20% nesse fundo, dado o preço atual de mercado. Acho que assim, esse é o fundo que talvez seja o mais descontado dos shoppings hoje em bolsa, considerando essa relação risco-retorno dos shoppings, a qualidade dos shoppings. Então aqui acho que a gente tem um case aí, um dos maiores pesos aí da nossa carteira é o HSML 11 quando a gente fala de tijolo, tá, pessoal? Bom, antes de finalizar, eu tenho que passar alguns recados aqui antes de tudo, né, por obrigações aqui da direção. Primeiro, eu quero que você curta, por favor, esse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, apoie a gente para continuar fazendo novos vídeos. Outro ponto é, se você é assinante Empíricos, tem um aplicativo, você já pode inclusive comprar esses ativos pelo próprio aplicativo. Você não precisa mais entrar no home broker da sua outra plataforma, você já pode fazer isso direto pelo aplicativo da Empíricos com parceria com a Vitrio. Então isso eu acho que é muito importante. E queria também trazer aí para vocês, se por favor, né, fazerem novos comentários, fazerem sugestões aí de vídeo para a gente passar aqui no canal.
que acho que é algo que a gente pode melhorar, essa cobertura sobre FIIs aqui no canal, o pessoal gosta, eu gosto, então se vocês gostarem também, vamos fazer um pouco mais de transmissão aqui dentro, ok? Bom, pessoal, queria agradecer a companhia de vocês, que tiverem sugestões, só mandarem pra gente no comentário, e até a próxima, um abraço!